Olá, que o Espírito de Deus te ilumine. Há quem queira mudança de vida, mas não quer mudar de atitudes, não quer mudar de reações. Se você quer mudar de vida, mude as suas atitudes. Enquanto você ficar agindo da maneira que vem agindo diante dos problemas, se deixando levar pelo desespero, pela depressão, ansiedade, a história não muda. Ela muda quando você resolve reagir. Eu vou trazer testemunhos de pessoas que chegaram no pacto desempregadas. Há algumas que estavam há anos desempregadas. Eu abro com a história da senhora que veio buscar pela nora, que estava desempregada há 12 anos. Você vai acompanhar em seguida os demais. Todas essas pessoas, a porta de emprego se abriu. Acompanha, eu já volto. Nome? Quitéria. O que Deus fez através do pacto? Deus, através de mim, Ele abriu a porta do emprego para minha nora. Ela estava desempregada há 12 anos. Peraí, 12 anos, ela trabalhava. 12 anos? 12 anos. A filha dela já está mocinha, vai fazer 12 anos, já, ela estava desempregada. Então o último emprego dela, a filha era criança, Nascida. recém-nascida. Aí ela só trabalhava avulso, né? Aí agora, através dele, eu falei pacto com Deus, ia pegar firme aqui na igreja, fazendo. E graças a Deus, Deus abriu a porta do emprego, ela já está trabalhando de carteira assinada. A senhora trazia o que dela? Eu oro pelo nome dela, né? Traz o nome dela, a foto dela. É, E Deus abriu a porta para ela depois de 12 anos. 12 anos. E vai honrar ainda mais. Eu creio. Em nome Deus abençoe. Nome? Graziela. Quanto tempo no pacto? Eu estava com 4 semanas 4 semanas. E aí? para reunião, né, pastor? Mas só que ainda não tinha vindo para o pacto. Ah, já é da igreja, mas o pacto começou há 4 semanas. E aí, qual a vitória? E aí eu estava desempregada 1 ano e pouco, Isso. mandando currículo online e nada. E aí eu comecei a vir, né? Determinei, né, pastor? Fiz um voto e aí eu vim. Aí aqui eu firmei meu pacto e Deus ele abriu as portas com 4 semanas. 4 semanas vindo. Mesmo já estando na igreja, não vinha para segunda-feira. Mas Deus lhe honrou. Honrou, né? E abriu as portas e eu estou feliz, porque quando a gente coloca Deus em primeiro lugar e faz um pacto, como o Senhor nos ensina, né? A colocar Ele em primeiro e a buscar, né? E Ele honrou. E graças a Deus eu estou trabalhando agora. E Deus vai fazer ainda mais. E só o começo. Breve eu estarei contando outro testemunho aqui. Deus abençoe. Nome? Ellen, Como estava antes do pacto e o que Deus vem fazendo depois do pacto? a minha vida só que financeira destruída. Destruída? Destruída. Às vezes eu pedia só que favor, que era para mim poder comer. Que isso? Comer até mesmo e viver de pedir mesmo, entendeu? Tinha dias que eu não tinha o que comer, eu tinha um carro também. E devido, antes de eu participar, através disso, eu estava lá fora fazendo coisas erradas. O diabo levou até só que um pouco do que eu tinha. E hoje eu estou aqui. Mas eu vindo só para a reunião, com o pacto da nação, né? Pacto com Deus, eu estou conseguindo tudo de volta, aquilo que o diabo tirou de mim. Que era o meu carro. Eu estava desempregada, não conseguia trabalho. Eu estava 2 anos e meio, eu sou formada, eu passei uns 2 anos e meio sem trabalho. E continuando firme e forte, só que perseverando, consegui um trabalho com o salário que eu pedi a Deus, trabalhando em poucas horas, entendeu? Com um valor como se fosse 2 cadeiras, só que na minha área. Hoje eu estou bem na minha vida financeira, estou construindo, estou tendo tudo de volta, tudo que eu perdi, e Deus me honrou. Deus tem te honrado, suprido as suas necessidades. Com certeza, não tem deixado faltar nada. E eu tenho para minha filha, o que eu tenho dado já é o suficiente para suprir todas as necessidades. E logo, logo estarei dando mais testemunho, dizendo o que eu alcancei no pacto com Deus. Está vindo há quanto tempo? Na verdade, pastor, eu me afastei. Eu estou só 1 mês. 1 mês que voltou. Quando se afastou? Eu me afastei
no início do ano. E as coisas deram errado. Deram erradas. Eu vivia de favor, fiquei desempregada há um bom tempo, só que graças a Deus eu estou trabalhando, ganhando bem e eu estou conseguindo tudo de volta aquilo que eu perdi. Isso depois de um mês voltando só. Só apenas um mês. Vai parar não? Com certeza, nunca desistirei. Deus vai abençoar ainda mais. Amém. Deus abençoe. Qual o seu nome? Meu nome é Andréia. Dona Andréia, e aí, qual o resultado no Congresso? O resultado no Congresso é que eu passei o período todo da nação, aqui na Nação dos Vencedores, e estava buscando por um emprego na minha área, que é a área da educação. Então, só surgiam outras áreas, eu falei, Senhor, eu não quero, eu só quero se for da minha área. E quando foi hoje, no último dia da nação, o Senhor abriu a porta, o contrato já está ali na pasta, foi assinado hoje. E para mim é somente gratidão, porque Deus ele é muito maravilhoso e Ele realiza os desejos do nosso coração. Então, gente, eu não tenho palavras para expressar a alegria de poder trabalhar na minha área, porque é uma área que eu vou trabalhar com crianças em estado de vulnerabilidade. E eu falei para o Senhor, Senhor, o meu canudo vai para o teu altar. Então, como finalista do curso de pedagogia, do qual eu já me formei e já estou aprovada, e antes de apresentar o TCC, o Senhor me honrou com uma vaga numa escola de carteira assinada, com todos os direitos, para trabalhar na área de planejamento, na área da educação infantil e naquilo que eu gosto de fazer. Então, eu só digo para o Senhor, gratidão. Amém. Então, tem permanecido, obedecido, Deus honrou. Sim. Se tem alguém que tem prazer em abrir, é Deus. Ele sempre fez isso. Ele abriu o mar. Não foi assim quando Moisés estendeu o cajado? Ele abriu o Jordão quando os sacerdotes que levavam a arca pisaram os pés nas águas do Jordão, o Jordão se abriu. Ele abriu a sepultura de Lázaro. O nosso Deus tem esse poder. Ele promete abrir a janela dos céus e derramar bênçãos sem medidas. Ele promete abrir portas que não se fecharão. A produção coloca na tela esse texto. Está aí. Ele diz que vai abrir portas que não se fecharão. Deus, ele gosta de abrir caminhos. Por isso, nesta segunda, será a segunda-feira do Abre Caminhos. Nós vamos determinar caminhos abertos para você. Você vai trazer escrito no papel os seus problemas, de um lado da folha, do outro, aquilo que você crê que Deus possa fazer. E nós vamos colocar dentro da arca, determinando então caminhos abertos para você, tá bom? Eu vou a mais testemunhos, agora de pessoas que tinham dívidas e pagaram dívidas que eram, humanamente falando, impagáveis. Eu já volto. Nome? Alessandra. E o seu? Aldinei. Quem vai falar? Como é que estava antes do pacto? Pastor, antes do pacto estava tudo amarrado, a vida da gente. Estávamos vindo no pacto, mas deixamos de vir. Foi quando tudo piorou, a situação. Então, deixa eu entender. Vocês chegaram, primeira vez, estava tudo amarrado. Deus abençoou, começou as coisas a darem certo? Sim senhor, pastor. E aí se afastaram? Se afastamos. E durante esse tempo que a gente se afastou, as dívidas acumularam, muitas dívidas, né? Inclusive temos algumas dívidas, mas graças a Deus, com o retorno do pacto, a gente começou a pagar nossas dívidas novamente e nós temos um negócio, a gente abrimos já há 2 meses e estava devagar, estava vendendo, mas estava devagar, estava oscilando, né? E com a entrada da arca, né, dessa semana agora, os pedidos começaram a aumentar. Nós trabalhamos com restaurante e lanchonete, começaram a aumentar os pedidos e tanto pedido que a gente não está dando conta, né? Que a gente essa semana agora já temos até uma pessoa para contratar para trabalhar conosco, justamente porque os pedidos estão vindo muito e a gente não está dando conta. Aquela arca que nós demos, vocês colocaram no estabelecimento e a coisa está fluindo. Sim, senhor, pastor. É uma coisa extraordinária. Não estava acontecendo nada, estava parado mesmo. E a gente chegou aqui várias vezes, chegar a chorar. Como? Até duvidar. Até duvidar. Eu cheguei a duvidar, porque eu ouvia o senhor falando que
que através do pacto a gente seria honrado, mas se obedecermos, né? Então a gente obedeceu e está fluindo o nosso negócio. Então, voltando para o pacto, tem quanto tempo? 2 meses. 2 meses. E de lá para cá, mudou tudo. Mudou tudo, pastor. Inclusive, o negócio que nós estamos é numa rua onde não tem muito movimento, é uma rua meio que deserta, mas os nossos clientes que temos conquistado não são de perto, são tudo clientes de longe, né? E não estamos nem conseguindo dar conta do trabalho por conta de clientes que estão aparecendo novos ainda, né? E Deus só tem honrado a partir do tempo que entrou a arca lá, né? Deus só tem abençoado cada vez mais. Vão parar de novo, não? Não, senhor. Não para, não. Não. Deus abençoe. Nome? Milene. Fazendo pacto, o que Deus fez, Milene? Quando foi numa segunda-feira, eu estava em casa, aí o meu primo, que sempre frequenta aqui, eu disse, primo, bora para a igreja. Eu estava com uma forte dor de cabeça. Eu vim para cá com uma dor de cabeça que eu mal conseguia ficar aqui na oração, entendeu? Eu falei, eu vou até o final conseguir. Aí eu fiquei, eu acho que está com 2 meses que eu estou aqui. Aí, desde março que eu trabalhei e os pessoal só me enrolando, vão me pagar hoje, não me pagam, né? Aí o pessoal sabia assim, para mim assim, tu não vai receber esse dinheiro não, tu vai pegar calote, tu não vai receber, tudo mais, que é final de obra, tal, tu não vai receber. Eu falei assim, eu creio que eu vou receber esse dinheiro e vou pagar todas as dívidas que eu tenho, que meu nome estava sujo. Fiz um empréstimo de 2.500, estava no juro de 12 mil. Essa dívida estava inquietando, né? Pastor, eu não conseguia dormir, uma dor de cabeça. Eu disse assim, eu creio que Deus vai me ajudar a conseguir receber esse dinheiro e quitar a minha dívida. Hoje eu fui no banco, pastor, e quitei minha dívida. Todas as dívidas que eu tinha, eu quitei. E hoje estou com meu nome totalmente limpo. Então o dinheiro saiu, você pôde quitar todas as dívidas, não deve mais nada para ninguém. Ninguém. E o alívio, hein? Sabe o que é deitar na cama e sentir assim, sabe, ser totalmente leve? É eu. Então, de 2 meses para cá que voltou, Deus tem te honrado. Muito, muito, muito mesmo. Até meu casamento estava praticamente, quase não se separei, eu e meu marido, entendeu? Quase mesmo. Faltou pouco, nós ia brigando, nós só não ia botar, mas nós brigava bastante, entendeu? Ele falava besteira para mim, eu falava para ele. Mas eu disse assim, eu vou restaurar meu casamento, vou pagar minhas dívidas e eu estou aqui. Então, casamento restaurado, dívida sanada e paz. Muita, muita paz mesmo. Não sabe o quanto que eu tô... Meu coração parece que está a 1000, assim, de tanta felicidade, olha. É só continuar, que Deus vai continuar te honrando. Muita força a Deus, que jamais Ele deixa eu desistir da presença dEle, entendeu? Deus abençoe. Nome? Maria Luísa. A senhora pagou a dívida. A dívida era de quanto, dona Maria? Pastor, com o juro ela chegou a 46 mil. 46 mil. E aí a paz vai embora, né? Aborrece, né? Não, quando você está devendo, é muito ruim, porque, tipo, a gente quando serve a Deus, a gente tem que honrar o nosso Deus, né? E por conta de situações que acontecem na vida da gente, a gente termina passando por uma situação dessa. Mas eu creio na palavra do homem de Deus, a palavra que saiu do altar. Eu ouvi e eu criei. E eu fui para a fé, botei minha fé em ação. E Deus abençoou, Deus honrou. A dívida caiu. Caiu. Resolveu. Resolveu. Quando a pessoa é honesta, ela não quer dever, né? É verdade. É a pior coisa que tem. Incomoda muito. Muito, pastor, muito. Mas a vitória veio. A vitória veio, graças a Deus. E Deus vai fazer ainda mais. Amém, eu creio. Deus abençoe. Todos esses testemunhos eram de pessoas que tinham uma dívida que fugiam do controle. Elas não conseguiriam pagar na força do braço, mas conseguiram pagar na força do pacto. Nessa segunda, traga escrito no papel seus problemas de um lado da folha. Dívidas, desemprego, falência, vergonha, humilhação, vícios, enfermidades. E do outro lado você vai escrever aquilo que você crê que Deus possa fazer. Você vai trazer para colocarmos dentro da arca
essa imagem ao fundo, produção, coloque em tela cheia, por favor. Dentro da arca nós vamos colocar os pedidos e problemas. Por que dentro da arca? Porque a Bíblia diz assim, coloca o texto, por favor, produção. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas. Josué, capítulo 3, versículo 13. Excelente, produção. Quando o texto bíblico diz que quando os sacerdotes colocassem os pés no Jordão, o Jordão se abriria. Isso foi uma determinação do próprio Deus. Eles precisavam atravessar o Jordão para chegar na terra prometida. E Deus então determinou que os sacerdotes que levavam a arca, quando eles colocassem os pés no Rio Jordão, o Rio Jordão iria se abrir. E assim Deus fez. Por isso intitulamos como a segunda-feira do Abre Caminhos. Traga os seus problemas e pedidos para colocarmos dentro da arca, tá bom? Vamos a mais testemunhos. Daqui a pouco eu vou orar por você. Prepare aí o copo com água. Nome? Zenilda da Silva. Fazendo pacto, pegou o peitoral. Quais são as vitórias? São muitas. Eu consegui 2 apartamentos. Comprei minha moto à vista e comprei o meu carro também esse ano. E não deixo por nada esse pacto. Está com 4 anos. Eu amo esse meu Deus, eu não largo ele por nada. Nunca quebrei uma corrente e estou firme e forte. E eu quero mais. Então a senhora é testemunha de que o pacto funciona, o peitoral, o propósito funciona. Tudo, é só não quebrar, seguir em frente. É muito forte essa campanha, eu nunca quebrei um dia, faça chuva, faça sol, eu venho a pé, de qualquer jeito. São 4 anos de vitória. Vai parar? Não, jamais. Deus abençoe ainda mais. Nome? Francisco Lázaro. Seu Francisco Lázaro, o pacto funciona, vindo obedecendo, pegou o peitoral, o que aconteceu? Aconteceu que meu genro estava desempregado, aí ele pensou em botar uma distribuidora. Seu Lázaro, eu estou pensando em botar uma distribuidora aqui na sua casa. Minha casa é grande, ele tem um box, eu vou botar. Ele é casado com a minha filha, né? Seu Lázaro, será que vai dar certo? Rapaz, confia em Deus. Tu não vê que tudo está acontecendo comigo, graças a Deus, eu vim obedecendo a Deus. E tudo que eu faço diante de Deus, do meu pacto, Deus me sucede as coisas. Aí ele falou, eu vou botar. Aí ele botou, começou a colocar, começou a ficar. Confia em Deus, daqui uns 3 meses a 6 meses tu vai ver. Aí vai começar a dar gente. Aí o pessoal começaram a conhecer ele, os clientes, né? Tu vai ver como vai multiplicar os clientes. Aí quando foi domingo, encheu de gente o comércio dele. Deus tem abençoado as vendas dele. Deus tem abençoado. Tá vendo aí a resposta de Deus? Tu tá vendo, né, Daniel? O nome dele é Daniel. Olha, eu vou levar teu testemunho, que eu prometi a Deus, eu vou lá com o pastor e vou contar. O senhor vindo pelo genro, Deus tem abençoado ele. Deus tem abençoado Denis, lá no Mutirão. Na Rua 12, graças a Deus. Deus abençoe o senhor. Obrigado. Nome? Dini. Dini, vindo, obedecendo o pacto, pegou o peitoral, o que aconteceu? O pastor profetizou que esse mês seria de bênçãos dobradas. E eu criei nessa palavra. E esse mês a gente fechou mais contratos do que o mês passado. E o mês ainda nem terminou. Faltam alguns dias ainda para terminar e tem contratos fechando ainda hoje. Calma aí. Vindo, obedecendo o pacto, você creu na profecia que saiu do altar e o milagre aconteceu? Sim, senhor, o milagre aconteceu. Sobrenatural. Multiplicação. A multiplicação. Uma pergunta, Dini, vai parar? Não vou parar. Nome? José Levi. Seu José Levi, o que aconteceu firmando o pacto? Eu vim na segunda-feira, fiz o pacto com o Senhor, né? E na terça já abriu as portas, né, de um emprego. Eu estava 1 ano desempregado. Quer dizer, segunda-feira passada foi a primeira segunda que o senhor veio? A primeira segunda. E de 7 dias obedecendo... Aí as portas se abriram. Vai parar? Não, vou continuar. Deus abençoe a sua vida. Amém. Nome? Gustavo Lira. O que Deus fez depois que começou o pacto e depois que pegou o peitoral? Depois que eu peguei o peitoral, eu orei muito para Deus abrir uma porta para mim do meu primeiro emprego aos 16 anos. Aí um amigo em comum apareceu com uma proposta de emprego para mim, me indicou para a empresa e graças a Deus deu tudo certo. Eu fui fazer a entrevista lá com entre 20 pessoas, eu fui o único que passei.
A porta abriu para você, 16 anos, entre 20 pessoas, você foi contemplado. Deus honrou. Sim, senhor. E vai honrar ainda mais. Deus abençoe. Poder e direção divina. Imagine ter acesso a duas das manifestações mais eficazes de Deus. O poder para resolver os problemas mais difíceis, tomar posse de coisas que humanamente seriam impossíveis. Resolver questões antigas, como pagar as dívidas, limpar o nome, levantar sua empresa, alcançar patamares inimagináveis. E ter consigo a direção perfeita para agir, tomar decisões, saber o momento certo para poupar e investir. Tudo isso é possível através do peitoral do pacto, o elemento sagrado projetado por Deus para trazer o poder e a direção divina para a sua vida. Transforme fracasso em sucesso. Venha buscar gratuitamente o peitoral do pacto no Congresso para o Sucesso. Às 6, 6h50, 10 horas, meio-dia, às 15, 17, 19 horas e 21h30. Avenida Constantino Neri, 1515, São Geraldo. Você acabou de acompanhar a chamada que fala do peitoral do poder e direção divina que gratuitamente estaremos distribuindo nessa segunda-feira. Coloca na tela o peitoral, por favor, produção. Este aí. Em todos os horários você vai receber. 6 da manhã e meio-dia, o pastor Adriano. 10 da manhã, 3 da tarde e 9h30 da noite, o pastor Nixon. Eu, pastor Marcos, estarei às 7 da manhã, 5 da tarde e às 19 horas. Será a segunda-feira do sobrenatural. Você que deseja ver o sobrenatural de Deus na sua vida, esteja conosco, tá bom? Eu vou a testemunhos de pessoas que pegaram o peitoral. Veja o que Deus fez. Nome? Efraim. O que Deus fez através do seu pacto? Pegou o peitoral? Peguei peitoral, há 5 anos atrás estava desempregado, né? Bastante. 5 anos desempregado? 5 anos. Aí, depois que eu passei a frequentar o pacto, aí peguei o peitoral e Deus me abençoou. Abriu a porta de emprego para mim. A porta abriu depois de 5 anos? Depois de 5 anos. Vai parar, não? Não. Deus vai te honrar ainda mais. Nome? Valnice. Pegou o peitoral, está fazendo pacto, o que Deus fez? Eu estou buscando muito por mim e pelo meu filho, que eu já disse que eu ia... Eu já tinha dado testemunho que eu ia trabalhar segunda-feira, né? Mas aí eu fiquei pensando assim, eu digo, não, eu vou pedir para Deus, que ele que vai escolher o melhor para mim, tá? Aí eu pedi para ele, né? Aí tocou meu telefone, depois que eu orei tudo, aí veio uma resposta melhor do que aquilo. Abriu uma porta melhor? Abriu uma porta melhor. Melhor do que a senhora imaginava? Sim. Vai parar? Não, eu vou buscar até quando morrer, aí, até quando Jesus me levar. E Deus vai fazer ainda mais. Nome? Beatriz. Pegou o peitoral, vem fazendo pacto. O que Deus tem feito? Com certeza, peguei o peitoral. Quando foi semana passada, o senhor pediu para vir aqui à frente, né? Quem tivesse o dinheiro preso, uma causa na justiça, né? E eu já estava com o dinheiro preso há mais de um mês, né? Aí nós clamamos aqui, semana retrasada, né? O senhor clamou com a gente. Quando foi semana passada, o dinheiro saiu. Saiu. Vai ajudar, né? Com certeza. Vai parar? Com certeza que não. Deus abençoe ainda mais. Existe um poder capaz de reverter toda e qualquer situação e fazer você sair do anonimato para inspirar o mundo. O poder da revolta. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Não aceite mais ser humilhado pelos problemas financeiros. Revolte-se contra o fracasso. O fogo cairá do céu e a sua vida será mudada por completo. Nesta segunda-feira, 11 de julho, o dia do sobrenatural para o início de uma nova história. Com a distribuição gratuita das 7.000 chaves de acesso à direção e ao poder de Deus, no Congresso para o Sucesso.
Todas as segundas-feiras, às 6 horas, 6h50, 10 horas, meio-dia, 15 horas, 17 horas, 19 horas e 21h30. Avenida Constantino Neri, 1515, São Geraldo. Vamos agora interceder a Deus por você. Vou pedir que Ele te dê forças para chegar aqui nessa segunda-feira. Vamos falar com Deus. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nós agora unimos a nossa fé com a dos que estão vivendo dias maus, dias difíceis, dias de dores, de angústias. Essa pessoa que só tem a Ti, ela está desesperada. Meu Pai, visita esta criatura, tirando dela o desassossego, a inquietação, a vontade de morrer. Fique livre aí, em o nome de Jesus, da depressão, da angústia. Receba força, vida e paz. Está consagrado o copo com água, que ao dele beber você beba de vida, de ânimo para lutar e vencer. No nome do Senhor Jesus Cristo. E quem crê, diga amém. Beba com fé. Todo desespero, todo o pavor que você tem que rechaçar. Não vem de Deus, meu amigo e minha amiga. Está escrito que o Senhor Jesus é o príncipe da paz. Levanta a sua cabeça, Deus é com você. Você vai sair dessa situação difícil. Ah, eu não acredito. Eu acredito por você. Ah, esses testemunhos aí é tudo mentira, tudo comprado. Não tem problema. Venha sem acreditar. As pessoas, muitas pessoas que um dia deram testemunho chegaram como você, sem acreditar. Venha sem acreditar. Traga o seu preconceito, não importa. Venha com os seus achismos, mas entrando aqui, seguindo a direção que for passada, se a sua vida não mudar, eu deixo de pregar o Evangelho. A produção coloca a nossa catedral, que fica aqui no bairro São Geraldo, na Avenida Constantino Neri, no número 1515. Sua história muda entrando aqui, seguindo a direção. Não esqueça de trazer o problema para colocar dentro da arca. Coloca o peitoral mais uma vez, por favor, produção. Gratuitamente você estará recebendo o peitoral do poder e direção divina. 6 da manhã e meio-dia o pastor Adriano. 10 da manhã, 3 da tarde, 9h30 da noite o pastor Nixon. Eu estarei às 7 da manhã, 5 da tarde às 7 da noite, na segunda-feira do Sobrenatural de Deus. Eu quero dizer que domingo agora teremos Santa Ceia do fogo. Quando nós falamos de fogo, falamos do Espírito Santo. O profeta João Batista disse que ele batiza com água, mas aquele que vier após dele, ele disse, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nesse domingo, às 9h30 da manhã, na concentração de fé e milagres, a Santa Ceia do Fogo. Teremos também às 6h50 da manhã com o pastor Marcelo, 3 da tarde o pastor Newton, eu estarei às 18 horas, tá certo? Em todos os horários, a Santa Ceia. Deus ilumine, até lá.